Então, muito bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para a defesa de estágio da Thaís Estrege da Rocha, né? Nós agradecemos a concordância, o aceite, a presença do professor Rudi Vink, que é membro da banca, e também anunciamos aqui, agradecemos a presença da Lidiane Braga, que é aqui representando a Coordenação Geral de Extensão, acompanhando, né, de forma protocolar, a defesa de estágio. Então, Thaís, como eu já tinha te antecipado, né, você está aqui entre amigos, fique bem tranquila, nós queremos aqui ouvir tua experiência, tua vivência no estágio, fique à vontade, está com a palavra e boa sorte. Está transmitindo? Está aparecendo tranquilo. Certo. Pode clicar naquele, no ocultar ali, que aquela barrinha também sai dali e não atrapalha. Está com a palavra, Thaís. Bom dia a todos. Eu sou a Thaís Estrege da Rocha, aluna do terceiro C do Instituto Federal Catarinense. Hoje eu estarei realizando a minha defesa do estágio supervisionado curricular. Identificações da empresa. O nome fantasia é Emater RS Ascar. O endereço completo, Rua São José, 2500, Centro de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. O supervisor de estágio foi o Raul Lopes Dalfolo e a área de extensão foi a área da atuação foi extensão rural. O período de realização do estágio foi de 6 de janeiro de 2020 a 5 de fevereiro de 2020, tendo uma duração de 184 horas. Aqui temos um mapa para uma melhor identificação do município de Flores da Cunha, que fica localizado na Serra Gaúcha, onde é o local da empresa. O histórico da empresa. A Ascar teve como protagonista o diretor do Banco Agrícola Mercantil, Kurt Weissemer, em 1955. Ele fundou a primeira turma de profissionais, onde possuía 15 mulheres especialistas em bem-estar e 13 homens agrônomos. A partir disso, essa turma passou a percorrer o estado, realizando a visita a propriedades. A partir de 1977, a Ascar, juntamente com a Emater, juntou os serviços e passou a atuar em uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos. E 6 meses depois, houve o surgimento da Emater RS Ascar de Flores da Cunha. Aqui nós temos a vista aérea do prédio da prefeitura, que é onde fica localizado a Emater. Aqui nós temos a fachada da empresa, a Emater fica localizado aqui à esquerda. Aqui nós temos a recepção, que foi a minha área de serviço, onde eu atuei, a sala de reuniões, o escritório 1, que era o escritório do meu supervisor, o escritório 2, que era o escritório da agrônoma, a sala de arquivos e a cozinha. As atividades desenvolvidas foram o recebimento de amostras de solo, análise de solo, participação de eventos festivos, diagnóstico de doenças, visitas a propriedades, assistência técnica e acompanhamento de projetos de crédito. A primeira atividade desenvolvida foi a análise de solo, desenvolvida no dia 6 de janeiro. O princípio da análise de solo é captar as deficiências nutricionais do solo, onde eu realizei, no dia 6 de janeiro, a interpretação da mesma. Aqui iniciamos com a calagem. A calagem, o princípio dela é que quando o pH do solo for menor que o pH exigido pela cultura, deve-se realizar a calagem, ou seja, para igualar o pH da cultura com o do solo. O método de utilização foi essa planilha que foi desenvolvida pelo meu supervisor, onde existem valores constantes e variáveis. Os variáveis são o CTC, a saturação de base e o V1. O CTC foi retirado da análise, que é 23,2 CMOL, a saturação de base 67%, e o V1 é 80%, como foi orientado pelo meu supervisor. A necessidade de calcário deu 3,02 toneladas por hectare. Porém, esse 3,2 é o calcário puro, no caso com PRNT 100%. Só que no mercado nós não possuímos esse PRNT, somente 75%.
que totaliza-se em 4,01 toneladas em 1 hectare. Porém, na nossa análise, como podemos olhar aqui, a área é de 1,4 hectares, projetando assim o valor de 5,6 toneladas de calcário com PRNT 75% em 1,4 hectare. O valor de nitrogênio. Nós utilizamos lá na Emater o livro de manual de adubação e calagem, que esse é o livro padrão da Emater, onde nesse livro ele possui tabelas que nos ajudam a identificar os valores nutritivos. O teor de matéria orgânica do solo, né, nessa tabela nós estaremos usando o teor de matéria orgânica, que é de 1,6%. Projetamos nessa tabela que 1,6 é menor que 2,5. Ali, o ano após plantio, não identificava na análise, então meu supervisor indicou a usar o segundo ano. E nós escolhemos uva para vinho, que é a maioria da região que trabalha. Totalizando assim 40 quilos de nitrogênio a ser aplicados no solo. O meu supervisor desenvolveu essa tabela de transformação de propriedades assim para ser aplicadas, totalizando 89 quilos de ureia por hectare. Mudando esse 1 hectare em 1,4 hectares, totaliza-se em 125 quilos de ureia a serem aplicados. O fósforo. No fósforo, estarei usando a tabela 6.1 inicialmente, onde ela precisa do valor da argila e do CTC. O valor da argila é 36%, onde nós projetamos nessa tabela que o 36 está entre 21% e 40%, totalizando a classe 3. O CTC é 23,2 CMOL, onde nós projetamos e fica entre 15,1% e 30% CMOL. Totalizando uma classe alta. Porém, inicialmente estaremos usando apenas a classe 3 do teor de argila, deixaremos o CTC para depois. Aqui nós descobrimos nessa tabela qual grupo a nossa cultura se encaixa, qual tabela que ela se encaixa, para nós observarmos. No caso, a cultura é videira, videira se encaixa como frutífera. Aí nós projetamos na tabela 6.4. Peço perdão já pela imagem. E a tabela 6.4, ela pede o teor de argila, que nós descobrimos que é a classe 3. Nós projetamos na coluna da classe 3 e introduzimos o valor de fósforo da análise nessa tabela. O valor de fósforo é 4,6 miligramas, que é menor que 6. Então, dá, assim, um valor muito baixo. Esse valor muito baixo se classifica como insuficiente. A produtividade foi escolhida maior que 25 toneladas, que é a produtividade da região, e usamos em uva para vinho ou de mesa, que é uma mais geral, assim, uma coluna mais geral, totalizando em 80 kg de fósforo a ser aplicado. Projetamos esse fósforo na tabela do supervisor, totalizando em 195 kg de superfosfato triplo em 1 hectare, convertendo para 1,4 hectares, dá 275 kg de superfosfato triplo. O potássio, nós estaremos usando o CTC, que foi descoberto anteriormente. Projetamos novamente em outra tabela, nesse caso a tabela 6.9, conforme a exigência de potássio no solo. Aqui nós botamos o CTC, que é de 23,2 CMOL, e 23,2 está entre 15 e 30. No caso, projetamos o valor de potássio que encontramos na análise, que é 134. 134 está entre 121 e 240, dando assim um valor alto. Nessa tabela não está escrito aqui alto, porém ali embaixo não dá para ler, está escrito que os valores alto e normais se encaixam como normal nessa tabela. Então, nós escolhemos a produtividade maior que 25 toneladas e uva para vinho, dando assim 50 kg de potássio a serem aplicados. Convertendo esse potássio, ele vai dar 86 kg de cloreto de potássio em 1 hectare. Convertendo esse valor para 1,4 hectares, totaliza-se em 120 kg de cloreto de potássio. O boro e o zinco foi muito mais fácil de se encontrar, porque o meu supervisor, como ele tem uma experiência muito grande em fazer análise de solo, ele já fez essa tabela para otimização do seu tempo. Então, principalmente ele pega os valores da análise e projeta nessa tabela. No caso de boro, é 0,2 miligramas, projetado entre 0,4 e 0,1, que totaliza-se em 150 quilos em 1 hectare.
Porém, a nossa área é 1,4 hectares, que dá 210 quilos de bórax. O zinco é 1,2 miligramas. 1,2 está entre 1 e 2, totalizando em 50 quilos em 1 hectare. Convertendo para 1,4 hectares, dá 70 quilos de sulfato de zinco. E assim nós descobrimos como faz a interpretação da análise. A festa é tempo de vindima. Foi uma festividade no município de Flores da Cunha, onde eles realizaram assim uma colheita simbólica para comemorar o início da colheita do município. Essa festa, ela teve uma gastronomia típica do local, onde foi uma espécie de menarosto, que é, no caso, é um churrasco, que ela fica rodando, assim, bastante tempo. Tivemos degustação de espumantes, e também aqui, no caso, é comemorativo da região, onde são eleitas as princesas e as rainhas. As princesas e as rainhas esmagaram as uvas com os pés, assim, tudo uma forma de expressar a sua cultura. Diagnósticos. Na folha da esquerda é uma folha de videira, e nós podemos perceber que ela está com a doença, que o nome da doença é oídio, que o nome científico é o Nicola necator. Após isso, nós recomendamos a aplicação de fungicida à base de contato, fungicida de contato à base de enxofre, e assim nós recomendamos para o produtor. Na folha da direita é uma folha de tomate, e nós, inicialmente, ele me entregou para mim, e eu diagnostiquei com míldio, que é a Plasmopara vitícola, como nome científico. Só que conversando com o supervisor, notamos que tem mais duas doenças. Tem mais o oídio, que é o Nicola necator, e a requeima do tomate, que é a Phytophthora infestans. E a forma de controle foi uma aplicação de cobre, que ele tem função curativa, e uma aplicação de difeconazol para, assim, o controle do fungo. O Proagro. O Proagro é um programa do governo federal que fornece pagamento de financiamentos agrícolas quando a área, a lavoura, ela tem uma perda na sua receita. No caso, quando é eventos climáticos, por exemplo, queda de granizo, chuvas excessivas, uma seca muito grande e também doenças de dificílimo controle. Nesse caso, nessa lavoura, nesse pomar que nós fomos visitar, era um pomar de peras, e o produtor alega que durante o período de floração houve muita chuva, então prejudicou muito na produtividade da sua área. E nós fomos lá fazer um laudo de vistoria para verificar mesmo se havia tido essa perda. E realmente verificamos que essa perda havia acontecido. Nessa outra propriedade, o produtor alega que a seca excessiva prejudicou muito no surgimento dos seus frutos, no desenvolvimento dos seus frutos. E nós fomos lá também fazer esse laudo de vistoria para verificar se realmente havia acontecido essa perda, né? E vendo e constatando a perda, nós fizemos esse laudo e enviamos para o banco para ele dar a continuidade ao programa. O Pronamp. O Pronamp ele tem como objetivo desenvolvimento dos produtores de médio porte. Então, nesse caso, nós fomos em uma granja da JBS, onde ele dá recurso, o Pronamp, para assim, investimento de bens materiais e de serviços. E nessa granja aí, nós percebemos que realmente havia sido aplicados os recursos. E nós tiramos foto do local para enviar ao banco para provar para eles que havia sido aplicado, para uma forma de controle do programa mesmo. Nessa outra granja da JBS, nós fomos também fazer a mesma coisa, que é um laudo de vistoria, de fiscalização, perdão, para fiscalizar se o produto havia sido aplicado. E nesse dia eu aproveitei para fazer algumas perguntas para o proprietário. E eu perguntei para ele quantos frangos que tinham em cada galpão. E ele me respondeu que em cada galpão são 59 mil frangos e ele recebe 8,3 lotes por ano, totalizando em
489.700 frangos de corte por ano. E aí eu perguntei também a quanto preço que ele vendia cada frango. E ele me disse que era 50 centavos cada frango. E eu também perguntei se havia tido alguma porcentagem de morte em cada galpão. E ele disse que a porcentagem de morte é 2% para cada galpão. E os motivos dessa perda, no caso, são problemas dos ovos, a matriz fraca. E ele também falou que a onfalite e a aerosaculite também são um problema bem grave ali naquele galpão e que são causadas pela bactéria da Escherichia coli. E foi isso que nós realizamos nesse dia. Nesse terceiro dia, nós fomos em outra granja da JBS. Nesse caso, essa é 10 metros menor que a anterior e possui 4 mil frangos a menos, no caso, 55 mil frangos por lote. E ele me falou que a porcentagem de morte é 2,5%, ou seja, já aumentou comparado ao anterior. E os motivos que ele me apresentou são problemas no incubatório, matriz muito nova ou muito velha. E ele também disse que os problemas recorrentes é o refluxo ou coccidiose, né? Que são causadas pelo protozoário do gênero Eimeria. E isso também foi informações que agregaram no meu conhecimento. O PEAF. O PEAF é uma linhagem de crédito que ele fornece crédito aos agricultores com juros menor. No caso, ele tem uma vantagem ampla em outros programas, no caso o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E ele também disponibiliza layouts de rótulos, no caso, para uma uniformização do seu produto mesmo, uma padronização do seu produto. E nós somos, nesse caso, o PEAF, ele passa por duas etapas, que é a etapa de cadastramento e de inclusão. E nesse caso, essa agroindústria é da dona Geni, que ela produz produtos farináceos, no caso bolos, biscoitos, pães, e ela já estava cadastrada e inclusa. Nós fomos apenas fazer uma visita à sua propriedade, à sua agroindústria, perdão. Nesse caso, nós fomos na agroindústria na cantina do Antônio Molon, onde ele apenas queria informações sobre PEAF para poder se cadastrar. E ele tem uma área de 6 hectares, onde o foco dele é a produção de uvas, que ele vende em natura e também faz ali produção de vinhos, como podemos ver na imagem. E nós fomos lá para tirar as suas dúvidas. Nesse caso, nós fomos na agroindústria Casa da Albó, e que a agroindústria ela tem como foco a produção de geleias e doces. E nesse caso, nós estávamos indo coletar assinaturas para a inclusão da agroindústria no programa. Ou seja, agora ela já está inclusa também. Então, nós vamos lá apenas recolher assinaturas. Nessa outra agroindústria, é o nome da agroindústria della Famiglia. Ela é uma agroindústria também típica italiana, né? E ela faz a produção de sucos. E eles vendem 11 mil litros de suco por ano. E toda a matéria-prima dos sucos é produzida na própria propriedade, ou seja, do lado da agroindústria, eles têm lá a sua lavoura de videiras, de parreiras. E lá eles agora começaram a participar dos programas, que são o PA e o PNAE, que agora eles vão fornecer 900 litros de suco para as escolas. Então, esse programa também trouxe uma vantagem para esses produtores de suco, onde eles tiveram um nicho de mercado maior. As considerações finais. Eu queria primeiro agradecer ao Instituto Federal por ter me proporcionado essa oportunidade e dizer que o estágio é uma área fundamental onde ele se concretiza os ensinamentos aprendidos no Instituto. No caso, todas as dúvidas que nós tínhamos lá dentro, no estágio foram postas à prova. No caso, no meu caso, eu tinha problemas com análise de solo. No meu primeiro dia de estágio, me pediram para fazer interpretação. Então, lá eu tive a oportunidade de pôr meus ensinamentos à prova e aprender também muitas coisas. Então, eu queria muito parabenizar o Instituto pela qualidade de ensino. Queria agradecer também a presença dos convidados, do meu orientador, que é o Carlos Antônio Krause, agradeço muito. A minha banca, que é o Rude Adalberto Wink, que é uma honra também estar apresentando para o senhor, e para a coordenação do Instituto.
Também, muito obrigada por estar aqui. Queria também agradecer a minha família por ter me dado todo o apoio e também, principalmente, a Emater RS Ascar de Flores da Cunha por ter um exemplar profissionalismo e por ter me aceitado lá dentro com tanto carinho. Eu pensei que ia ser um pouquinho mais complicado, mas eles foram excepcionais comigo e eu queria muito agradecer, deixar gratidão mesmo por essa minha passagem no Instituto. Dúvidas? Oi, Thaís, que legal, muito interessante seu relato, tá? Nós vamos chamar o professor Rude, então, membro da banca, para que ele possa fazer a sua manifestação, as suas perguntas, a sua participação. Então, professor Rude, de novo, muito bem-vindo, está com a palavra. Obrigado, então. Thaís, primeiro, parabéns, né? Não vamos nos alongar muito. A gente tinha uma expectativa muito grande. A minha expectativa era muito grande. Fiquei muito feliz com o convite seu e do professor Krause, por se tratar de quem é, né? E de uma área também que eu tenho muita afinidade, né? Eu gosto muito da área da extensão rural e da assistência técnica. A minha vida gira em torno disso, até como técnico em agropecuária, que é a minha formação. Mas, assim, ó, quatro pontos, então, que eu gostaria primeiro de deixar bastante manifestada a minha satisfação. Primeiro, por se tratar da Thaís, né? Thaís foi líder, o teu histórico dentro do nosso instituto, teve uma passagem muito bonita ali, deixou a tua marca, a gente vai sempre lembrar da Thaís, né? Batalhadora, guerreira, passando pelas adversidades e nunca sonegando um sorriso, uma palavra, liderando a turma e separando muito bem as coisas. Então, você deixa esse registro conosco, né? Pela tua coragem, a tua determinação. Né? E é isso aí, a vida é isso aí. Segundo, porque eu tive o prazer de ser regente da turma de vocês e a gente teve uma relação muito próxima, que criamos um vínculo de amizade com a turma e especialmente com as pessoas que estavam à frente da turma, que é no teu caso. Então, eu te agradeço muito também por essa experiência e essa vivência que tivemos ali, e também nos ensinou muito, né? Conhecendo e abrindo também os horizontes da tua vida, inclusive particular, dos teus percalços que tu passou. Então, tu és uma guerreira e está de parabéns já a partir daí. A forma que você traz esse relato do teu estágio, e é notório, não deixa dúvida, né, de que você exerceu e aproveitou muito bem essa oportunidade do estágio. E nos traz essa, digamos, atualização, esta sincronia, a possibilidade da gente também nos autoavaliarmos, né? Especialmente eu trabalhei gestão e trabalho as áreas que me forem colocadas, e eu vi que várias áreas ali de atuação do teu estágio, você não contemplou somente extensão rural, você se adentrou a fruticultura, professor, a parte de gestão, né? Você trabalhou muito bem e exercitou isso, outras áreas específicas, né? Análise de solo, interpretação, recomendação, avicultura, agroindústria, pós-colheita, ou seja, o teu estágio foi o que a gente sonha, né? Que o aluno vivencie isso nesse momento do encerramento do curso. Inclusive a própria interação, né, com as comunidades, com o pessoal, que aí entra a extensão propriamente dita, a sociologia, né? Então, eu fico muito feliz que você conseguiu exercitar isso, né? Eu não tenho muito o que falar da tua apresentação, porque para mim ela foi espetacular, tá? Eu até sou suspeito em dizer, até pela afinidade que eu tenho com a área de gestão,
com a área de extensão rural e com a área da assistência técnica. Mas eu queria que você deixasse para nós, assim, para mim especialmente, né, a tua avaliação em relação ao teu estágio, e qual é a impressão que você deixou, ou que você percebeu que a empresa pública Emater teve neste desenvolvimento. Aqui, muito tranquilo para você abrir teu coração, tá? É importante nós ouvirmos isso para a gente também se avaliarmos, né, e nos reinventarmos nesse processo todo, né? Então, eu queria que você, no primeiro momento, me dissesse isso. Qual foi a impressão que você teve ou que você deixou lá? Bom, quando eu saí de lá, o que eles me disseram? Que a gente está legal, que a gente está pronto, que a gente tem que avançar um pouco mais nesta área ou naquela área, as minhas deficiências, né? Isso, de fato, nos traz matéria-prima para a gente poder desenvolver melhor o nosso trabalho, o nosso mister. E o segundo momento, a segunda pergunta e aí eu encerro a minha fala, a tua sugestão ou a tua avaliação, e me traz as sugestões, se possível, em relação também ao que nós fazemos ali em termos de conteúdo, componentes curriculares, grade, estrutura do curso, tendo como balizamento a empresa pública de assistência técnica e extensão rural, que lá eles fazem de tudo, né? Então, os caras são feras, eles não trabalham de maneira específica, o cara tem que ser uma coxa de retalhos, lá no bom sentido, para poder atender todas as demandas. E aí eu queria que você deixasse essa sugestão, se nós estamos conectados com a realidade do campo, entre conteúdos, componentes, grade, estrutura do curso, ou o que nós podemos melhorar para atender esta demanda e esta realidade fora dos portões da instituição. Ademais, eu já faço aqui meus agradecimentos novamente, meus parabéns, e para mim a tua defesa foi uma das mais completas, né, que eu vi, assim, que de fato você exercitou e está pronta, né. Muito obrigado, e obrigado, pessoal. Agradeço. Certo, então estarei respondendo, eu vou responder as perguntas. A primeira pergunta foi a imagem que eu deixei a empresa, né, e que eu posso acrescentar, né, lá na empresa. Quando eu saí de lá, no início, como era uma cidade que ninguém me conhecia, no início eles, não o pessoal da empresa, mas os próprios da cidade que vinham pedir informações. Eles vinham falar comigo e quando eu dava uma opinião, eles falavam, não, mas eu quero conversar com o agrônomo. E depois que eles me mostravam o diagnóstico e eu acertava o diagnóstico, depois eles iam perguntar por mim. Então, no começo, eles falavam, eu quero falar com o Raul. E aí depois eles me ligaram, um produtor do que eu fiz diagnóstico, ligou para mim e falou, é a Rocha? Então, tu vê que na cidade também já tive um reconhecimento dos próprios proprietários, né, lá que iam pedir assistência. Com a questão do pessoal da Emater, o meu supervisor, ele teve uma relação tão boa comigo que depois ele me pediu para trabalhar com ele lá porque ele tem uma lavoura de tomate, e ele chegou para mim e falou assim, Thaís, eu preciso de alguém de confiança e eu tenho muita confiança em ti. Então, eu estou te convidando, se tu quiser vir para cá, para Flores, tu não vai ficar sem emprego. Eu te arrumo um emprego. E ele disse, também, tu pode trabalhar comigo lá porque eu preciso de alguém de confiança. Porque ele me pediu para pagar o aluguel para ele, e eu, na hora que fui pagar, eu até gravei, assim, para mostrar para ele, não, eu paguei mesmo. Então, ele tomou isso como um ponto positivo, que eu prezo muito a questão da honestidade. Então, ele queria que eu fosse trabalhar com ele, até por questão de confiança. Com os outros integrantes da Emater, tive também uma relação muito boa com eles, foi assim, uma experiência, cada um com o seu jeito, cada um com sua particularidade, mas foi uma experiência muito boa. A minha nota com relação ao estágio, para mim, assim,
a Emater foi excelentíssima, profissionalíssima, assim, ó, souberam me explicar, tiveram paciência, porque eu era estagiária, nunca tinha tido a convivência com os produtores diretamente, até por, né, eu ter assim, não é um padrão, digamos assim, lá da cidade, eles estão acostumados com falar com alguém que já tem uma lavoura, alguma coisa assim, ou agrônomo, e mesmo assim eles tiveram confiança em mim. Eu quero também dizer que a Emater, assim, o serviço da Emater é maravilhoso, e eu acho que eu não tenho, assim, um contra para dizer da Emater. Eu acho que os produtores lá também, eles fazem muito uso da Emater, qualquer probleminha que dá, eles vão pedir para a Emater, que é uma coisa muito boa, e nós estávamos dia a dia com os produtores lá em Flores da Cunha. A segunda pergunta, qual foi mesmo, prof? Essa relação da realidade que você viveu, essa experiência, essa vivência e aquilo que a gente desenvolve em termos de conteúdos, componentes curriculares e a estrutura em si do curso. Sim. Se ela tem, se você sentiu essa conexão e conseguiu né, desenvolver bem essa parte. Sim. Eu acho que, assim, ó, o técnico, eu achava que ia chegar lá, ia ter mais problemas, porém, tudo que eu aprendi no instituto, eu cheguei lá e eu me deparei. Tudo, assim, com todas as áreas, a área de agricultura, até a área, assim, quando que nós aprendemos sobre aves, chegamos lá e vimos isso, então eu tive uma semelhança, assim, uma familiaridade. Com relação à área mesmo de extensão rural, eu sinto que sim, eu tive bastante proximidade com o Instituto. A única coisa que a gente, né, acaba querendo mais é as práticas do Instituto, porém agora com a pandemia, né, fica bem mais complicado, né? Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de ter bastante práticas lá no Instituto, com áreas assim até de análise de solo, também fui muito bem ensinada, e cheguei lá e tive muita prática assim com análise de solo. E eu acho que o instituto ele está no caminho, tá assim na rota, tá tudo certo. A gente queria que tivesse uns adicionais, né, no caso das práticas, porém assim a origem, a essência do instituto ainda está ligada com a realidade, apesar dos avanços tecnológicos e assim as questões de desenvolvimento da agricultura, o Instituto está acompanhando todos esses desenvolvimentos. Então, é uma coisa muito boa. Ok, aí mais uma situação só. Você percebeu que, então, houve uma satisfação e um contentamento por parte da empresa e do profissional que estava à frente dela em relação ao nosso aluno, aluna, né, nosso formando. Você recomendaria o estágio? 100%. 100%. Temos as portas abertas lá? Temos, eles são muito receptivos. Deixou bem aberta, deixou uma boa lembrança lá? Agora... Isso é importante nós ouvirmos. Obrigado, Thaís. Obrigado, professor. Muito obrigada. Legal, Thaís. Acho que o Sr. Rudy fez um bom apanhado aí. Realmente, um estágio, como a gente já vinha comentando, na Emater, tem essas vantagens, né? Tem a desvantagem de não ser remunerado, mas o acolhimento é outro, né, a possibilidade de fazer diversas visitas, diversas práticas, lidar com diversos conteúdos e estar livre para exercitar essas práticas e para aprender. Eu acho que, no final, as vantagens superam muito as desvantagens, e que bom que tu teve essa excelente experiência. Também não preciso ficar repetindo aqui o que o professor Rudy falou, concordo com ele, né? Thaís, que orgulho que você nos dá aqui para o Instituto Federal. Você tem um futuro brilhante pela frente, né? Continue assim, sempre bastante disposta, confiante. Você precisa confiar em si mesmo, né? Porque teu potencial é enorme. Tá? E conte sempre com a gente aqui, os amigos do Instituto, certo? Eu também não tenho perguntas para você, acho que se o professor Rudy se dá por satisfeito, nós também entendemos aqui que está cumprida, né, com excelência essa etapa.
A gente fica muito feliz por você e te deseja aí sucesso nos seus próximos projetos. A gente agradece, então, a participação do professor Rudy. Eu vou mandar a mensagem no particular para o professor Rudy para a gente fazer os trâmites ali da avaliação. A gente agradece também o acompanhamento da coordenação de extensão na pessoa da Lidiane. Então, nesse momento, a gente parabeniza, agradece a todos, desejo um bom resto de semana para todos, e encerramos essa sessão de defesa de estágio, e eu, então, encerro aqui a gravação. Uma boa semana a todos. Muito obrigada.